judeus, Marcos 15, 22, diz assim: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sortes para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando crucificaram, e por cima estava um epígrafe, a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: como malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegou a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, chama por Elias. E um dos que correu a beber uma esponja em vinagre e pondo na ponta de um caniço, deu de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo assim que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. E estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Oremos mais uma vez, queridos. Peça a Deus que continue a falar ao seu coração, através da sua palavra, do seu Santo Espírito. Amado Deus, querido Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Já estamos ouvindo a Tua voz, porque a Tua palavra, ó Deus, e a Tua voz falada a nós. Por isso nós pedimos que o Senhor continue a falar em nosso coração, pelo Teu Espírito Santo, aplicando esta palavra a nós, ó Deus, para que sejamos santificados, confortados, ó Deus, edificados, consolados, ó Deus, exortados, transformados pela palavra do Senhor. Eu te peço pela minha vida e pela vida, Deus, de cada um que há de ouvir essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, todos os textos da palavra de Deus merecem o nosso respeito e a nossa reverência. Mas acredito que os textos que falam da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus merecem mais ainda todo o nosso respeito e toda a nossa reverência. Nesse texto aqui que nós lemos, nós vimos que o Senhor Jesus foi levado, conforme o versículo 22, Jesus foi levado a um lugar sombrio, chamado lugar da caveira, Monte da Caveira. Ele foi levado a um lugar sombrio para que nós fôssemos levados a um lugar de glória. O versículo 23 nos mostra que o Senhor Jesus recusou que a sua dor fosse aliviada, para que nós fôssemos livres da dor e do sofrimento eterno. No versículo 24, o Senhor Jesus aceitou ser despido das suas roupas, para que nós fôssemos revestidos
No versículo de número 25, o Senhor Jesus aceitou a crucificação para que nós recebêssemos a glorificação. No versículo de número 26, o Senhor Jesus deixou a sua realeza para que nós fôssemos feitos príncipes e princesas no reino de Deus. Nos versículos de número 27 e 28, o Senhor Jesus aceitou ser contado entre os malfeitores, para que nós fôssemos contados entre os benfeitores, entre os bem-aventurados. Nos versículos de número 29 a 32, o Senhor Jesus aceitou ser zombado, insultado, para que nós fôssemos honrados. Nos versículos de 30 a 32, o Senhor Jesus não se salvou da morte na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Hoje eu quero falar sobre as últimas 3 horas do Senhor Jesus na cruz e a reação das pessoas diante de Cristo na cruz. As últimas 3 horas do Senhor Jesus Cristo na cruz e a reação dessas pessoas diante da cruz de Cristo. Em primeiro lugar, as últimas 3 horas do Senhor Jesus Cristo na cruz. O Senhor Jesus, ele ficou 6 horas na cruz. Os judeus na época começavam a contar as horas do dia a partir das 6 horas da manhã. Então, as 3 horas para eles corresponde às 9 horas da manhã para nós. Jesus então é crucificado às 9 horas da manhã e morre às 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde. É preciso entendermos que a cruz de Cristo é o centro do Evangelho. Tudo mais é periférico. A cruz de Cristo é o centro do universo. Nas últimas 3 horas do Senhor Jesus Cristo na cruz, nós precisamos entender 2 acontecimentos. Primeiro, as trevas que veio sobre toda a terra. Versículo de número 33 diz assim: chegada a hora sexta, que para nós é às 9 horas da manhã, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, que para nós corresponde às 3 horas da tarde, ou seja, a hora 9, da hora do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Outra coisa que nós precisamos entender, em segundo lugar, é as palavras do Senhor Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Está aqui no versículo 34. A hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, vejamos então o significado de trevas na Bíblia. O que significa trevas na Bíblia? Das horas que do meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas sobre a terra. A escuridão aqui simbolizou o julgamento. A escuridão aqui está simbolizando o julgamento de Deus. É o próprio Deus que trouxe a escuridão sobre o céu. Não foi um eclipse, pois a morte de Cristo está se acontecendo na Páscoa, e a Páscoa se comemorava na lua cheia. Foi um milagre que aconteceu, não foi um eclipse. Deus trouxe trevas sobre o sol. Foi algo sobrenatural e não algo natural. Frequentemente nas Escrituras, as trevas são símbolo de julgamento. Podemos ver isso em Isaías capítulo 5, verso 30, Isaías capítulo 60, verso 2, no livro também do profeta Joel, capítulo 2, versículo 30, no livro do profeta Amós, capítulo 5, no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 1, em Mateus também, em Atos, e 1 Pedro 2,17, em Apocalipse 6, 12, todos esses textos mostrando que trevas na Bíblia são sinônimo de julgamento. Na cruz de Cristo, nós temos o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. A sua ira
consumando-se no coração de Jesus, para que Ele, como nosso substituto, assumindo o nosso lugar, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais terríveis. O inferno veio até o Calvário nesse dia e o Senhor, o Salvador, desceu até ele, experimentando os horrores do inferno em nosso lugar. Ali Jesus está sofrendo o inferno na cruz, a ira de Deus, o julgamento, o juízo de Deus está sobre Cristo. Onde Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, na cruz. Jesus sofre a nossa maldição, aquilo que eu e você merecia sofrer como pecador. O sofrimento do Senhor Jesus, não apenas físico, mas principalmente na sua alma, no seu espírito, tal sofrimento foi um sofrimento expiatório. Jesus está pagando o nosso pecado, Ele estava assumindo a nossa culpa, os nossos pecados, e os pagando na cruz. O Senhor Jesus sofreu as trevas do pecado, as trevas do inferno, as trevas da ira de Deus sobre Ele. O Senhor Jesus, sendo o ser mais puro e santo do universo, o Cordeiro imaculado de Deus, justo e perfeito, recebe sobre Ele a lama fétida e imunda dos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, diz o texto bíblico. Nós pecadores, irmãos, estamos de certa forma acostumados aos nossos pecados, mas o Senhor Jesus não, pois Ele é santo. E quando Ele então sofre sobre si as trevas do nosso pecado, o julgamento de Deus, a sua alma se agoniza em horror. Pense agora em todos os pecados que você já cometeu, todos os pecados que você ainda vai cometer, sendo lançado sobre Cristo, sobre Ele, sobre o Filho de Deus, sobre o nosso Senhor Salvador. Foi isso que aconteceu ali na cruz. Essas trevas foram as trevas do julgamento de Deus. Em segundo lugar, então, às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus clama ao Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O que significa essas palavras do Senhor Jesus? Teria Deus, o Pai, que no batismo do Senhor Jesus Cristo, diz naquela voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Teria o Pai agora abandonado, desamparado o filho do seu amor? Teria o Pai deixado de amar o seu filho? Não. Como então nós podemos entender essas palavras do Senhor Jesus Cristo? Na cruz, irmãos, o Senhor Jesus não experimenta o amor do Pai, mas a ira de Deus. O Senhor Jesus sofre na cruz a ausência de Deus. Essa é a maior solidão que alguém pode experimentar, porque é infernal passar a eternidade sem Deus, sem o amor de Deus. Algumas pessoas dizem assim: o inferno é aqui mesmo. Estão redondamente enganados. Não é aqui, porque até aqui
até mesmo o ímpio, aquele que não teme a Deus, todos experimentam da bondade de Deus. Deus dá o sol, Deus dá a chuva, a saúde, o alimento e muitas outras bênçãos, não só para as pessoas boas, mas também más, para os justos e para os injustos. E há aqueles que, até mesmo que aqueles que não temem a Deus, que recebem materialmente até mais do que aqueles que temem a Deus. Aqui, nessa terra. Portanto, o inferno está longe de ser aqui, nessa terra. Mas no inferno, irmãos, não existe bondade de Deus, não existe graça de Deus, não existe misericórdia de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, no inferno também não existe ninguém para ser solidário à sua dor, à sua agonia, ao seu sofrimento. Será uma multidão só, uma multidão solitária, é uma agonia solitária. E é isso que o Senhor Jesus está sofrendo na cruz. Ele se sente só, mesmo sabendo que o Pai lhe ama. Então ele clama, sofrendo esse horror da ira e da solidão, e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Ele está sozinho na sua dor infernal. A dor da zombaria, a dor da humilhação, a dor do escárnio não foi maior do que a dor do silêncio de Deus. No meio-dia, às 3 horas da tarde, não se ouve uma só palavra do Senhor Jesus Cristo. E olha que Jesus por 7 vezes fala na cruz, mas antes do meio-dia. No meio-dia, às 3 horas da tarde, não se ouve uma só palavra do Senhor Jesus. O Cordeiro de Deus sofre a mais intensa dor do juízo, da ira de Deus sobre ele. Nós, irmãos, não fazemos ideia da profundidade do sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz. Até que às 3 horas da tarde, ele clama então em profunda agonia: Deus meu, por que me desamparastes? E entrega o seu Espírito a Deus o Pai. Tudo isso porque Ele nos amou. Tudo isso porque Ele te amou. Agora vejamos 2 grupos de pessoas que estão diante da cruz e qual a reação dessas pessoas. Em primeiro lugar, nós vemos aqui os pecadores insensíveis e incrédulos. Versículo de número 35 e 36 diz assim: alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, clamo por Elias. E um deles correu a embebedar com esponja em vinagre, e pondo no caniço deles de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Essas pessoas, irmãos, perversamente fazem uma piada das palavras do Senhor Jesus Cristo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eles sabiam o que o Senhor Jesus havia dito em hebraico ou aramaico, mas eles maldosamente se fazem de mal entendidos e torcem as palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz. Por ser parecido, a palavra Eloi com Elias, eles torcem a palavra, como se Jesus estivesse clamando por Elias, mas Jesus não está clamando por Elias. Eles sabiam do Senhor Jesus, eles sabiam o que Jesus Cristo havia dito, mas eles queriam fazer piada e zombar. Eles são insensíveis e incrédulos. Talvez você, pecador, não chegue ao ponto de tal zombaria, mas caso você saia daqui hoje e continue a sua vida da mesma maneira, sem se arrepender dos seus pecados, você não é muito melhor do que aquelas pessoas insensíveis e incrédulas. Diante de tudo que você tem ouvido, se você continuar na sua vida da mesma maneira, você é tão insensível e incrédulo como aquelas pessoas.
Você pode tentar disfarçar a sua insensibilidade e incredulidade, dizendo que conhece a Deus, dizendo que crê em Deus. Mas se na prática você não demonstra isso, na verdade você não crê. Você pode dizer para você mesmo que você não é tão mal, você é uma boa pessoa, mas Deus não aceita uma fé sem compromisso. Ou é tudo, ou é nada. Deus não aceita mais ou menos. O inferno, irmãos, está cheio daqueles que tiveram uma fé sem compromisso, daqueles que vivem uma vida mais ou menos para Deus. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você está redondamente enganado se achar que pode brincar de crente sem compromisso, sem se entregar de corpo e alma para Deus. Seja sincero com você mesmo e com Deus, confesse a dores do seu coração, a sua incredulidade, e receba a graça e a misericórdia de Deus. Esse é o primeiro grupo de pessoas que nós temos aqui, aqueles insensíveis e incrédulos. O segundo grupo de pessoas, graças a Deus, eu espero que você esteja nesse grupo, é o grupo daqueles que tiveram e têm as suas vidas transformadas pela mensagem da cruz. Louvado seja Deus. Os versículos 39 a 41 diz: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este é filho de Deus. E estavam ali também algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além dessas muitas outras que haviam subido para ele a Jerusalém, com ele para Jerusalém. Irmãos, o centurião, o ladrão que se arrependeu, as mulheres que seguiram a Jesus, João, o discípulo amado, que escreveu o Evangelho segundo João, que escreveu as cartas de João e o Apocalipse, e milhares de homens e mulheres que têm sido transformados pela mensagem da cruz de Cristo, e que podem dizer como centurião: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Que podem dizer o que dizem como o apóstolo Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que podem dizer como o eunuco oficial da rainha de Candace: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando ele lia o profeta Isaías, não entendia, conforme o texto lá de Atos 8, e ele convida Elisa a subir na carruagem e explicar para ele a palavra de Deus, fazendo ali um discipulado. Ele então compreende, ele passa a entender a obra de Cristo na cruz, conforme Isaías 53, e assim se rende a Cristo e o confessa como Senhor e Salvador. Mas eles não fizeram uma confissão da boca para fora. Todos eles fizeram a sua pública profissão de fé e foram batizados, inclusive o centurião romano, conforme diz a história da igreja. Aqueles que diante da mensagem da cruz de Cristo não tiveram as suas vidas transformadas e não assumiram um compromisso com Cristo, nunca foram de fato convertidos, mesmo que eles sejam religiosos. E a conclusão que nós chegamos, irmãos, é a seguinte: a qual desses dois grupos de pessoas você pertence? Ao grupo daqueles que foram insensíveis e incrédulos diante da mensagem da cruz de Cristo? Ou ao grupo daqueles que diante da mensagem da cruz de Cristo tiveram as suas vidas transformadas e se entregaram de corpo e alma ao Senhor Jesus Cristo, o confessando e o amando para sempre? A qual desses dois grupos você pertence? Quero dizer que
as trevas, o juízo de Deus e o clamor de Deus, de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por causa dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Se você está aqui hoje e tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, acredito que é porque a mensagem de Cristo na cruz transformou a sua vida. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar, agradecer por esta obra linda e maravilhosa. E se você ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, fale com Deus agora em oração. Talvez você diga: pastor, mas eu não sei orar. Não tem problema. Deus não espera palavras bonitas. Ele quer um coração aberto, que diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, e me salva. Ele está ouvindo a sua oração. Enquanto nós ouvimos a música instrumental, quero dar a oportunidade de você fazer a sua oração, se falar com Deus em oração. Fale com o Senhor Jesus Cristo, aí onde você está, silenciosamente. Peça o perdão dos seus pecados, peça a salvação, peça a graça de ter a vida eterna. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos atraiu para Ti, como milhares de vidas que foram transformadas pela mensagem da morte de Jesus Cristo na cruz. O Senhor também nos transformou um dia, nos deu a graça de crer, nos deu a graça de nos arrepender dos nossos pecados, de viver para Cristo, confessando como nosso Senhor e Salvador. E aqueles, ó Deus, que porventura estão aqui, mas que ainda não têm essa experiência de salvação, de conversão, que o Senhor conceda essa graça, Pai. Tem misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, vai ao encontro de cada um, e que, ó Deus, eles não encontrem paz enquanto não tiverem a certeza da sua salvação, ó Deus, e perdão dos seus pecados. Em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor que por teu Espírito Santo faz essa obra, nós te rogamos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta obra maravilhosa. Aumenta o nosso amor por Ti. Aumenta, Senhor, o nosso amor uns pelos outros. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te louvamos e te adoramos pelo Senhor, que morreu na cruz, no nosso lugar, pagou os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos, receber a salvação totalmente de graça, sem precisarmos pagar